Fala galera, tudo bem com vocês? Curto e rápido. Tava muito impedido e foi pênalti, claro. Acabou, não tem motivo pra choradeira. De outubro pra cá, o Corinthians ganhou do Palmeiras 3 vezes já. Então, vai ficar chorando? Aqui é embaçado. Corinthians é embaçado, principalmente com o trio em campo. Yuri, Memphis e Garro. Esse trio nunca perdeu pro Palmeiras. E se eu não me engano, esse trio tá invicto também. Nunca perdeu jogando junto. Mas já é isso. Bora ver a choradeira do Piperno, do Mauro César. Então já chega com o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Volta até um pouco melhor no segundo tempo. E aí, num lance de falta que o Palmeiras comeu mosca, os jogadores, o Garro muito inteligente, achou o Mateuzinho, que ontem jogou bem. Não só pelo cruzamento, fez uma partida tranquila, né? Ele, o Gustavo Henrique, o próprio Ranieri. E o Depay, que não tinha feito gol ainda em clássico. Até o Mauro comentou ontem aqui no programa, quando a gente estava aqui ontem no nosso programa de meio-dia, seria a grande chance dele de fazer alguma coisa diferente pelos custos que ele custa. E aí ele estava na área, fez o gol de cabeça, né? O primeiro gol dele em clássico. O Corinthians abre uma vantagem, quer queira ou não, é uma vantagem de voltar semana que vem, jogar pelo empate, ou até mesmo por uma derrota de um gol de diferença para poder levar a partida para os pênaltis. Não é fácil bater esse Palmeiras, né? O Palmeiras vem aí de uma sequência de 11 jogos, né, que não perdia, né? Fora de casa. E na temporada já são 3 pelo Paulista. Perdeu pro Cruzeiro em Minas. 3 pelo Campeonato Paulista e 1 pelo Brasileiro e agora pela Copa do Brasil. Já são 5 jogos do Corinthians e Palmeiras dentro da temporada. Né? O Corinthians já sai com 2 vitórias. 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quer dizer assim, um equilíbrio. Com tudo que o Corinthians vem passando nos bastidores, né? Mas nessa parte de campo, eu acho que o Dorival escalou bem ontem. Não tem nada melhor do que aqueles 11 que começou. Talvez, para mim, o Angeli, é um gosto meu, no lugar do Bidu. Mas o que tem de melhor é aquilo ali mesmo. O time que ele escalou com o meio campo, com Ranieri, Carrijo e Martins, Garro, o Depay e o Roberto que votou, né? A dupla de zaga tem que ser essa mesma. Foi o melhor Corinthians que teve, jogando em Itaquera, abriu uma vantagem, sai todo mundo feliz, teve o lance polêmico lá, traçada a linha do gol do Gustavo Gomes, foi ou não foi? A gente fazendo o jogo aqui até ontem, eu e o Piperno, de primeira mão a gente viu assim, sem traçar a linha, estava impedido, o Lian, tudo, mas é uma vitória que dá moral pro Corinthians, né, para o jogo de volta. Tem nada, alguma coisa definida? Não. Mas que dá uma moral para pensar em alguma coisa para frente, passar do Palmeiras e chegando em alguma coisa de Libertadores, porque pelo Campeonato Brasileiro a gente sabe que está longe. O Campeonato Brasileiro, de repente, para tentar ali uma 8ª, 9ª, 7º lugar, para brigar de novo pro pré-Libertadores, pro Sul-Americano, onde acabou de ser eliminado, não tem nem 2 meses. Eu vou ser direto ao ponto contigo. Mereceu ganhar? Jogou melhor que o Palmeiras? Ou não? Merecimento é bola na rede. Então, se o Corinthians teve a melhor chance, a melhor oportunidade e fez, o time, quando bota a bola pra dentro e sai com a vitória, mereceu. Eu achei muito igual. Eu não achei que não foi merecido, não. Achei que o Corinthians jogou bem e poderia o Palmeiras ter tido um resultado melhor? Poderia. Mas eu acho que foi merecido. Você achou, Piper? Achei. Se o jogo foi igual, aí um teve eficiência e competência para fazer um gol e o outro não, merecido. Então, eu vi tenho visto ainda, né, muita choradeira por parte do Palmeiras. Ontem mesmo, durante o Canelada, um importante conselheiro do Palmeiras, né, que já sonhou em ser presidente do clube, me mandou uma mensagem muito gentil, por sinal, tenho que reconhecer isso, reclamando, por exemplo, do lance do gol. E aí a gente começou a conversar, trocamos lá mais umas 2, 3 mensagens e tal. Eu fiz um questionamento ao trabalho do Abel, e ele concordou comigo. Porque, veja, aí acabou o jogo, a gente passa 90% dos programas esportivos e também lá no estádio, na coletiva dos técnicos, discutindo aspectos de arbitragem. O VAR puxou uma linha para cá, não puxou outra para lá. Até o Flávio Prado brincou, ele falou, mas por incrível que pareça, essa linha ela tem uma curva, ela tá meio torta, né? Uma coisa maluca, né? Mas vejam,
É óbvio que isso é importante ser debatido, discutido e tal, mas e aí? E o jogo? E as escolhas? E as escalações? E as alterações, né? Então, tem muito aspecto, em todo jogo de futebol, aliás, aqui no Brasil, se debate cada vez menos aspectos técnicos e táticos de um time e de um jogo. Ontem, por exemplo, eu teria um monte de questionamentos para fazer, de novo, como aliás eu tenho feito sempre. E, principalmente, depois do momento do gol do Corinthians. Porque o gol do Corinthians acontece, aí imediatamente, 2, 3 minutos, o Palmeiras volta a pressionar e chega ao gol de empate naquele gol anulado. Muito bem. No momento em que foi cobrada a falta, o Palmeiras já preparava lá 2 alterações, uma delas muito previsível, o Flaco Lopes entrando e tal. Mas aí vem a questão. Todo mundo sabe que em algum momento do jogo, o Palmeiras vai trocar um centroavante por outro. Mas veja, no momento em que tem que sufocar o adversário, que tem que fazer gol, por que não se testar uma alternativa com os dois? O Palmeiras tem o Vitor Roque, que é um jogador que, aliás, estava bem ontem no jogo, e ele vem tecnicamente evoluindo, está ganhando confiança, e ele fez algumas boas jogadas no segundo tempo, no primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo ele estava melhor, ganhando confiança no jogo, dando trabalho para a defesa, sofrendo várias faltas, e isso eu acho que é um outro ponto relevante da atuação dele. Por que ele vai sair? Por que ele não pode jogar junto com o Flaco Lopes? Ele é um jogador de mobilidade, ele também sai para o lado. Porque aí, professor Abel, é o seguinte, você tem que fazer um gol, você está lá perdendo o jogo. Aí você tem o Flaco Lopes, o Vitor Roque, aí tem o Facundo, o Alan e tal. Quem é que vai dar mais esperança, por exemplo, para criar uma jogada ou fazer um gol? É evidente que são os dois centroavantes do que os outros, que são bons jogadores, né, nas suas competências aí, né, nas suas atribuições, mas são jogadores, evidentemente, pouco goleadores. Então, por que não tentar essa outra alternativa contra um adversário que estava na cara, ia jogar mais fechado e se defendendo? Por exemplo, o Lucas Evangelista, que não estava tão bem naquele momento do jogo, por que não trocá-lo aí sim pelo Alan, que é um jogador mais agressivo, de mais chegada à frente? Então, esse tipo de mudança, não só de peças, mas principalmente de configuração do time, é o que não vem sendo tentado no Palmeiras, quase que derruba o copo aí. Mas, então, veja, um técnico muito bem pago, ele também é muito bem pago para fazer coisas diferentes. E essas coisas diferentes, a gente tem visto o Palmeiras com frequência cada vez menor. Mas o fato também é que o Perno falou, o técnico do Palmeiras tem que encontrar outras soluções, é previsível, as trocas são sempre as mesmas. O Palmeiras joga esse mata-mata muito mais leve, muito mais à vontade, porque ele não tem só uma frente. Para o Corinthians é tudo que resta a Copa do Brasil. O Palmeiras não fez um grande jogo. Eu achei o jogo bem equilibrado. Se fosse empate, até acho que seria perfeitamente justo até. Aproveitou uma oportunidade. E outra coisa que eu acho que o técnico do Palmeiras, a comissão técnica, tem que pensar. Você tem 4 caras na área e o Memphis cabeceia sozinho. 4 jogadores ao redor. Pode pegar a imagem. 4 jogadores de verde, fora o goleiro. E ele cabeceia sozinho. Quando você toma um gol desse, meu irmão, você tem que pensar, cara, tem alguma coisa errada aí, né? O Garro foi inteligente, né, no passe rápido, né? Pegou a bola, bateu rápido. Batendo rapidamente pro Mateuzinho. Mas além do Mateuzinho ter liberdade para cruzar, o Memphis cabeceia sozinho, gente. Foi parecido com os gols que o Fluminense andava tomando aí até o jogo de ontem, que ontem não tomou gol assim, né? De cabeça. O cara entra sozinho para cabecear. E o Memphis foi lá e decidiu, né? Aliás, foi a grande partida do Memphis, jogo grande, né? Com rivalidade contra o grande rival, em que ele foi decisivo. Ele sofreu um pênalti, né? Que o Yuri perdeu e ele fez o gol. Ontem eu acho que ele fez aquilo que dele se espera. Enfim, né? Demorou, né? Quase um ano, né? O Memphis, para ser decisivo num jogo que a torcida dá mais importância, no caso, um jogo decisivo, porque é contra um grande rival. O Corinthians, o que ele tem de melhor é aquilo ali. O Palmeiras ainda dá para mudar. O Corinthians é isso aí, é o Depay com o Roberto e com o Garro. E para mudar, aí já fica meio difícil com um plantel tão caro. Sim. Olha o banco do Corinthians para que podia entrar. Se fosse assim, o Corinthians tivesse para botar para frente esse time. Romero. Só tinha o Romero. Não tinha outro. Não, então, sem querer ser espírito de porco aí mais cedo, claro, né? É o seguinte, de outubro para cá o Palmeiras perdeu para o Corinthians 3 vezes. Então, esse ano, por exemplo, o Corinthians não recebeu nenhum reforço. O Palmeiras gastou mais de meio bilhão. Como é que pode
pode ser isso. Se o ano passado o Palmeiras já tinha um time melhor que o do Corinthians, e esse ano receberam mais esse monte de gente aí, como é que ainda continua encontrando esse tipo de, enfim, dificuldade? Então, vamos esquecer um pouco o juiz. É legal ir na coletiva, o juiz errou porque o VAR... Tudo bem, o diagnóstico do VAR todo mundo já tem, é consensual. Sim. Não tem que perder tempo com isso. Vamos agora discutir os problemas reais. E é isso que eu estou, enfim, reclamando por mais de um ano. E ontem teve uma situação que me chamou a atenção. Houve uma parte inicial do jogo que o Palmeiras conseguiu ocupar o campo do Corinthians e ficou ali pressionando. Até o pênalti. Aí depois o jogo muda. E o Corinthians fica pressionando. O Palmeiras não conseguia sair jogando, não conseguia reter a bola. Isso, não consegue segurar a bola no ataque, não consegue ficar com a bola, não consegue... Assim, o Corinthians joga em casa. A quem interessa um jogo mais dinâmico, um jogo com a temperatura mais alta, mais acelerada? O time da casa, tá buscando gol. Então, o time visitante faz o que nessa hora? Fica com a bola, troca passe, segura, retém, toma uma falta, tudo. Esfria o jogo. O Palmeiras não consegue fazer isso, não. Isso é treinamento, gente.